Muito boa tarde, boa noite, bom dia, seja bem-vindo a mais uma jornada de programação neurolinguística aplicada. Meu nome é Claudio Chain, Master Trainer PNL. Separa papel e caneta, porque o tema de hoje é um tema que dá pano pra manga. Que tal falar sobre timidez? Que tal falar sobre técnicas de oratória, falar em público? Faz sentido para você? Faz sentido para você conhecer estratégias que possam te ajudar a se colocar melhor diante da plateia, diante das pessoas? Se fizer sentido para você, vem comigo. Deixa eu dar as boas-vindas a quem chegou aqui. Marcos, gratidão pela presença. Osmarina, olha só quem chegou aqui. Meu amigo Pedro, cara, quanto tempo, Pedro. Vamos lá, Alessandra, gratidão pela presença. Sejam todos bem-vindos. Aqui, deixa eu só preparar os bastidores aqui. Enquanto o Claudinho vai preparando os bastidores, tem um botãozinho aqui no aviãozinho. Chama 10 pessoas, 10 amigos seus que realmente curtam abrir a mente e falar sobre autoconhecimento aplicado. Vou falar sobre timidez. Vamos falar sobre timidez aqui. Vamos falar também como você pode falar em público. Faz sentido você melhorar sua oratória, sua articulação? Se fizer sentido, fica comigo até o final. Vamos lá. Falar em público e timidez é um tema bem interessante. O que será que nós temos de bom hoje? Será que você é tímido? Será que você precisa melhorar a sua oratória? Precisa aprender técnicas para falar em público? Já vai preparando as perguntinhas aí, enquanto o Claudinho vai preparando aqui os bastidores. Deixa eu só acertar aqui, fixei o comentário aqui. Bora lá, meu grande amigo! Vamos lá, quanto tempo mesmo! Gratidão pela presença, Diego, olha só quem tá aqui, grande Diegão. Gratidão a todos que estão vindo aqui. Clica aqui no aviãozinho, meu grande amigo Petro, vamos, Petrox, clica aqui no aviãozinho, chama os nossos amigos da antiga Itautec, da TOL NCR, da OC e daqueles que faz parte do seu coração para participar dessa jornada do Claudinho aqui, ou do Ling, né? Vamos lá, Dandara Moraes, gratidão pela presença. Você que está chegando aqui, nosso tema hoje é falar sobre técnicas de oratória. Vamos falar sobre técnicas para falar em público. Em especial, vou comentar a respeito de como superar a timidez, né? Será que tem alguma técnica? Será que a PNL fala pra gente, né, estratégias que possam ser aplicadas, né, para oratória, né? É disso e para além. Vamos lá, gente. Vai clicando aí no aviãozinho. Vou fazer o mesmo porque não fiz ainda, para que nós possamos chamar os nossos amigos, né, aqueles que amam aprender, crescer. Então, clica aí no aviãozinho. Estou fazendo exatamente isso agora, né, para que a gente possa preparar aqui os bastidores aqui. Faz isso também. Você que já fez isso, coloca o seu boa noite aí, da onde que você está falando aí, só para que eu possa testar aqui o áudio e o vídeo aqui. Você que está presente, me dá um feedback aqui se vocês estão me ouvindo bem, se a conexão tá boa, se eu vou ter que usar a minha contingência ou não. Deixa eu só me preparar aqui. Olha quem tá aqui, Rosibalve, gratidão pela presença, Rosibalve, gratidão enorme pelo carinho de estar aqui presente. E o tema timidez, ele abre bastante, né, tem um leque bem amplo daquilo que a gente pode abordar. Vou falar um pouco da minha própria história, para servir de base de técnicas. E você que está aqui presente, né, antes de a gente começar, né, já vai separando as suas perguntinhas. Tem uma lista de perguntas que o pessoal já deixou nos stories aqui para responder. Nós temos um pouquinho de conteúdo para que a gente já possa sair daqui aplicando, né, técnicas de PNL. E, mais do que isso, a grande sacada quando a gente faz live nessa interação, né? Então, antes de mais nada, boa noite, seja bem-vinda, Rose de Bob, como você tá aí? Vai falando aqui, já que você falou que tá tudo ótimo na conexão, me fala aí de onde você é, né? E se você é tímido ou não, né? Se você precisa melhorar a oratória, se você tem dificuldade para falar em público, né? Já vai colocando nos comentários como é que é esse tema para você e principalmente, né, se você já tem desafios, né? Vou fazer aqui, lógico, a introdução da forma com que a gente vai trabalhar e ao mesmo tempo eu estou aqui para ouvir você e responder essas dúvidas, né? Além de técnicas específicas daquilo que eu tenho planejado, né? A quente aqui responder suas dúvidas, né? Perguntas diante desse tema.
Então nós vamos excursionar sobre o tema timidez, como falar em público, né? Se existe uma forma de se preparar para falar em público, nos diversos cenários, aqui na live, talvez numa plateia um pouquinho maior, na rodinha de amigos. Será que tem formas, né, para que você possa se comunicar melhor? Né? Vamos falar sobre tudo isso, né, dentro do tempo que nós temos programado para essa live. Mas antes, mais nada, né, eu quero aqui realmente dar as boas-vindas para você que está chegando aqui. Olha só, Clarice, seja bem-vinda, Clarice. Sônia, como é que tá aí, Sônia? Boa noite, boa noite. Lala Teles Run, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está chegando aqui. Como é que tá, Manaus, Clarice? Tá muito quente aí, tá chovendo, como é que tá o tempo aí? Vamos lá, deixa eu ver aqui a Rose de Balbo colocando. Já fui muito tímida, eu acho, mas a PNL me ajudou muito a superar. Então quer dizer que essa tal PNL ajuda. Pelo que a Rose tá falando, essa tal de PNL ajuda. Então já vou pegar o gancho da Rose de Balbo aqui. O que é PNL, Claudchen? Porque às vezes, né, temos sempre pessoas novas chegando aqui no perfil e não sabem o que é PNL. PNL, ou Programação Neurolinguística, é um conjunto de ferramentas, uma metodologia que ensina como o Tic-Tac funciona. E entender como você funciona, como o Tic-Tac funciona, te auxilia a se posicionar melhor frente às adversidades. E, principalmente, reprogramar a sua mente. Permitir com que você possa destravar medos, talvez comportamentos limitantes. E com isso, se posicionar de forma mais assertiva frente aos seus desafios, frente àquilo que você tanto anseia, né? Como bem a Rose colocou, a Rose de Balbi, PNL transforma, né? Isso é muito bom. Rose de Balbi, se depois você quiser dar uma canjinha para falar um pouquinho do antes e depois em relação ao seu desafio, né? Em relação a essa palavra timidez, se você quiser, dá um oi aí que, quem sabe, dá um tempinho, vou abrir o áudio aqui, o vídeo aqui, para que você fale um pouquinho, né? Como foi a sua transformação com a PNL, se você quiser, claro, fique à vontade. Clarice colocou aqui, amigo, aqui quente demais, tá muito quente aqui. Olha a Laurineia chegando aqui, muito bem, seja bem-vinda, Laurineia, Ronaldão. Muito bem, eu já falei para vocês o que é PNL, que ela estuda a nossa mente, né, os nossos comportamentos, e esse saber te permite, com isso, se posicionar melhor diante das adversidades. E para o tema timidez, o que é importante, né, para que a gente até tenha de bastidor daquilo que são as técnicas, é você compreender o seguinte: muitas das vezes que a gente acaba vivendo, né, uma história, vivendo uma realidade e que a gente não questiona muito essa realidade. E é um cair de ficha muito grande quando a gente percebe que a realidade que nós vivemos não é a única, né, da qual nós podemos viver, né? Existe uma frase da PNL que fala o seguinte: pra que ser você se você pode ser melhor? Pra que ser você se você pode ser melhor, né? E quando você começa a entender esse conceito de uma forma profunda, você começa até a se desafiar, né? Pra que vou manter uma vidinha, feijão com arroz, se eu tenho à minha disposição, né, um banquete? Hein, Gisele Coach? Não faz sentido pra você essa pergunta? E aí às vezes as pessoas falam assim: mas Claudinha, e se eu quiser viver uma vidinha? Se você quiser viver a sua vidinha, né, daquilo que pra você acredita que tá bom, legal. Agora, uma coisa que é interessante é perceber o seguinte: tenha noção da vida que você vive, né? E se pra você tá bom, legal. Apenas se permita abrir a sua mente para imaginar, perceber outras possibilidades. Porque às vezes a gente está se contentando com arroz e feijão, sendo que do nosso lado temos outras possibilidades que nos permite ser muito mais assertivos, talvez muito mais prósperos, leves, soltos, né, e felizes do que a gente imagina. Faz sentido essa colocação para você? Então é isso, é sobre isso o tema de hoje. Porque às vezes a gente acaba vivendo uma vida tímida, fechada, e não percebe que existe a possibilidade de uma outra realidade. Olha quem chegou aqui, Jaine, seja bem-vinda, Jaine, gratidão pela presença. Deixa eu ler aqui o comentário da Laurineia. PNL me trouxe resultados bem mais assertivos e melhorou a comunicação. Sabe por quê? Né? Agora já pegando um pouquinho mais do gancho do conteúdo dessa live, a PNL ela tem um braço, uma vertente, que ela trabalha justamente a linguagem. Mas não só o que você fala. Ela trabalha bastante aspecto do que você fala, mas coisas sutis que às vezes a gente não percebe, que potencializa a nossa comunicação. E quando você
tenha consciência desses elementos que agregam o seu processo de comunicação, você tem um arsenal para que você possa melhorar em muito os seus resultados. Gratidão enorme, Jaine. A Jaine colocou aqui, excelente mentor. Gratidão, gratidão, Jaine. E parabéns pelo seu trabalho, viu? Venho te acompanhando, ó, parabéns. Siga firme e forte. É na consistência que a gente começa a trazer ainda mais resultados para nossa vida. Assim como no tópico timidez, gente. E vou falar um pouquinho agora da história do Claudio Shen, né? A minha história, né, do Claudio Shen, para que você possa até compreender melhor quando a gente tem o tema timidez. É, como vocês podem perceber. Não sei se vocês percebem, principalmente o Renatão, meu grande amigo aqui das velhas guardas. Não sei se você percebe, Renatão, né? Renato Nogueira, você, Jaine, Gisele, você que está aqui presente, olha bem pro Claudinho. Vou até tirar um pouquinho o comentário aqui para você olhar bem pro Claudinho aqui. Deixa eu desativar rapidinho o comentário aqui, só para você ver. Olha, enxerga bem o Claudinho aqui. Tá percebendo o Claudinho aqui? Vou voltar agora os comentários. Enxergou? Vou fazer uma pergunta muito importante, mas presta atenção, ó. Presta atenção. Prestou atenção? Vou voltar aos comentários. Você também, Alessandra. Me responde aqui, você que está presente aqui. Você percebeu, né, que quem está aqui na frente, aqui, via Instagram, falando diante de vocês, é um descendente de oriental? Você percebeu? Você percebeu? Escreve aí nos comentários se você percebeu ou é a primeira vez que você percebe que, né, eu sou descendente de oriental. É verdade. Eu sou descendente de oriental. Meu pai é chinês, minha mãe é filha de japonês. Você percebeu? Coloca aqui nos comentários se está percebendo agora ou não. Coloca aqui nos comentários. Renatão, você percebeu? Coloca aqui nos comentários. Você percebeu? Olha, a Clarice percebeu que eu sou descendente de oriental? Mas muita gente não percebe que eu sou descendente de oriental. E por que eu estou fazendo essa brincadeira? Que é uma brincadeira que eu faço em algumas dos meus treinamentos. Porque é o seguinte, a minha história pessoal, minha jornada até pela descendência oriental, trouxe também uma cultura mais reservada, mais fechada, né, dentro de uma forma de viver diferente do que seria uma sociedade típica, né, brasileira. E quando você vem de uma cultura diferente, né, daquilo que é o local da qual você vive, você geralmente, né, acaba, né, tendo alguns choques, né, culturais, né, uns choques, né, dentro daquilo que você vive, da forma de você realmente enfrentar a realidade. E, por incrível que pareça, né, eu já fui muito tímido, né, eu já tive vários desafios de falar com os amiguinhos, não é nem falar em palestra, treinamento, falar com os amiguinhos, coleguinhas, né, ou ainda, quiçá, fazer uma apresentação, sabe as terríveis apresentações de escola, que você vai lá na frente, né? Eu já tive grandes desafios, né, para falar, romper, superar a timidez. E a você que está aqui presente, falando um pouquinho da história do Claudinho, né, que nem era Claudinho, o Claudinho, né? Uma coisa que é interessante é que até então, quando eu vivia essa, entre aspas, timidez, eu me questionava muito do porquê não ser diferente, né? Eu só estava, talvez, reagindo com a situação. Por que a vida é assim? Por que eu sou assim? Por que as pessoas me tratam daquele jeito, né? E, como bom tímido, o fato de estar diante das pessoas, né, dava branco, tremia minha mão suava. Eu não sabia nem, né, estruturar o que falar, como falar, o que falar. Mas a partir do momento que eu comecei a crescer como ser humano, como, né, adolescência, criança, adolescência, eu comecei a perceber, primeiro, o que eu queria e o que eu não queria. O que era legal e o que não era legal, né? E com a noção ainda não tão madura com o conceito de PNL, eu comecei, né, a treinar minha mente com algumas coisas que hoje eu entendo que eram técnicas, né, que agora, lógico, com a forma com que eu conheço de PNL, poderiam ter sido usadas de uma forma mais assertiva, né? Mas é o que é a vida da gente. E dentro da minha infância, depois da adolescência, eu decidi, sabe o quê? Fazer um curso na área de exatas, né, como técnico em eletrônica. Eu fiz Senai. E lá no Senai, né, era um curso onde a gente passava o dia inteiro na escola técnica. A gente tinha, lógico, além da interação com os colegas, amigos, né, a gente tinha que apresentar, né, falar em público, né.
E ali foi o meu primeiro grande desafio, na minha opinião, né? No que diz respeito à oratória, a estar diante da plateia. Imagina você, né? Um adolescente de 14 anos, né? Que não sabe falar direito, né? Diante das pessoas. Por mais que tenha nascido aqui no Brasil, né? Não tinha, né? Articulação para falar em público. Imagina você, diante de 30 coleguinhas, além do professor, 33 coleguinhas, 32, porque eu era o 33º, e você estava diante do professor, né, tendo que falar uma coisa que você manjava pra caramba. Eu conhecia bastante do assunto, né, daquilo que a gente tinha por apresentar. Mas eu lembro como se fosse hoje. Aquele 1 minutinho que parece uma eternidade, que não sai nada da tua boca. Né? Você treina que não condenado. Mas ao mesmo tempo, me serviu como uma primeiro grande aprendizado. Um aprendizado que eu não queria mais viver aquilo lá, não. Né? Passar por aquele apuro que eu passei. Mas não sabia o que fazer. Né? Não sabia como lidar, mas eu não queria mais isso na minha vida. E nisso, né, diante daquela realidade, eu comecei a ter, né, vários outros desafios pela frente. Né? Só que eu não sabia como lidar ainda com falar em público. E o que eu fiz naquela época? Eu ia para aquilo que eu tinha conforto, né? Então continuei meu estudo na linha das exatas. Depois de ter feito escola técnica na área de eletrônica, eu acabei fazendo FATEC, onde eu acabei me formando dentro da área de processamento de dados na FATEC. Fui trabalhar com o meu grande amigo Renatão, Petros, né, que está aqui. E lá eu trabalhei na área de informática, olha só, né? Saí da eletrônica e vim para informática, ainda mais dessa área lógica, porque é uma área que eu tinha muito conforto, né? de estudar, e aí eu comecei a desenvolver uma carreira na linha das exatas. Só que olha o que aconteceu, né? Quanto mais eu me desenvolvia, mais me chamava, né, internamente, né, aquilo que eu precisava desenvolver, que era justamente jeito para lidar com as pessoas. Porque quando você começa a amadurecer, virar especialista naquilo que você vai se trabalhando, inevitavelmente você acaba ganhando uma postura, um status até de liderança, né? Você acaba tendo que passar para os outros colegas, né, outros profissionais, aquilo que você tem de expertise, experiência. E cada vez mais, quanto mais eu desenvolvia meu lado de exatas, mais a vida me falava, Claudio Shen, né? Naquela época, Claudinho, ou Ling, né? Desenvolva a sua articulação, o seu jeito de falar em público, porque eu preciso disso. Você precisa ajudar as outras pessoas, ajudar os seus colegas, né? Se posicionar. E eu lembro como se fosse hoje, né? Quando eu estava com meus 23 para 24 anos, né? Eu fiz um treinamento, onde a partir desse treinamento, né, abriu minha mente para que eu pudesse perceber que a minha vida não era aquela vidinha que eu estava vivendo, que a minha vida era muito mais. Não que estava errado viver aquela vida, mas que eu poderia muito mais. E lembra a pergunta que eu fiz agora para vocês? Para que viver a sua vida se você pode viver algo muito melhor? Só que às vezes a gente não percebe isso, que existe algo muito melhor, e a gente anda em círculos, né, dentro de uma realidade. Mas foi nesse momento, desse despertar de consciência, onde eu percebi, poxa, por que não? Por que não fazer diferente? Aí o meu querido Renato Nogueira, meu grande amigo, ó, ele até escreveu aqui, ó, muito especial ter acompanhado a sua transformação, ó. Renatão, se você topar, eu abro o vídeo agora e você fala um pouquinho quem era o Claudinho, o Ling que você conheceu e esse outro Ling que você vê aqui agora no Instagram. Se você, né, quiser falar em público aqui, se não quiser, tá tudo bem, meu amigo. Mas dá um oi aqui, beleza? E o que é importante? É um processo, uma jornada de evolução. E nesse processo, naquela época, eu não conhecia PNL, não. Mas eu percebo hoje, com o conhecimento de PNL, que muitas foram as vezes que eu apliquei algumas técnicas de PNL sem saber, ou a vida, né, me presenteou com técnicas de PNL. E quando a gente começa a perceber que existe uma maneira técnica para superar os desafios, você começa a ter na tua mão ferramentas para te ajudar. Esse é o chamado desse treinamento, aliás, dessa live, que não é só uma mera live. É talvez um grande convite. A primeiro, se desafia a perceber. Às vezes, um pequeno incômodo, às vezes, chamados da vida, vão te mostrar, talvez, aquilo que você precisa olhar com muito carinho. Mas, Claudinho, a gente tem que caminhar por esse lado, a gente tem que abrir a nossa mente, a gente tem que buscar um novo. Não é uma questão de tem que.
É uma questão de você se presentear com a oportunidade de escolher. Porque não tem nenhum problema você viver a vida da qual você está vivendo. Contanto que essa vida te satisfaça. Faz sentido pra você? Deixa eu ler aqui, meu amigo Renatão colocando aqui. Sou testemunho ocular dessa história. Gratidão, Renatão. Estou em local que não posso. Não falaria com muito prazer. Gratidão, Renatão. Sem problema, Petros. Gratidão. Olha meu amigo Kleber Crispim. Seja bem-vindo aqui. Passei alguns comentários aqui que eu não pude ler. Eu vou só ler rapidinho aqui, só para não passar batido, porque eu sei que tá vindo vários comentários aqui. Mas vocês perceberam que eu falei um pouquinho da minha história? Né? Às vezes a vida vai te impulsionar para uma trajetória onde quando você começa a olhar a sua vida com uma outra lente, você vai conseguir perceber joias que estão te levando para um amadurecimento. Esse amadurecimento, ele pode ser rápido ou moroso. E sabe aquelas vezes na vida da gente que a gente fica patinando na mesma história? Aquelas vezes que a gente troca de emprego, mas o problema continua o mesmo. A gente troca de lugar, vai para um outro lugar, mas o problema continua. É como se a vida tivesse uma orquestra, né, magistral aqui, daquilo que você acredita, lógico, né, independente das suas crenças, mas que te permitisse entrar em ciclos de evolução. E quando eu tive o presente de conhecer a PNL, eu consegui acelerar muito esse processo de evolução. Mas Claudinho, você é perfeito? Não, não sou perfeito. Eu ainda tropico, caio. Mas qual que é a diferença? É você se munir de ferramentas, tal qual te permita se posicionar diante das adversidades de uma forma muito mais proativa. Ao invés de ficar no mimimi, ó céus, ó vida, frente aos problemas, você bater no teu peito e talvez fazer uma pergunta que possa te colaborar, te ajudar a superar o seu desafio. Vai ser fácil? Eu não sei, mas vale a pena. Vale a pena você se desafiar pro melhor que a vida te oferece. Deixa eu ler um pouquinho os comentários que passaram batido. Quem colocar alguns comentários que passam batido, eu peço desculpas, mas deixa eu ler aqui. Clarice colocou, eu não sou tímida, mas eu fiquei há muito tempo sem ter postura. Olha só, postura, né, timidez, né, por mais que pareçam coisas diferentes, já tem tudo a ver, né? Porque dentro da PNL a gente aprende que a nossa fisiologia, o nosso corpo, afeta a nossa mente. E aqui é um ponto importante, talvez, como testemunho ocular, meu querido Renato Nogueira, talvez se ele fizesse uma foto do Ling lá que ele começou, ele aprendeu e conheceu, olhou, né? Serviu de testemunho ocular, e o novo Claudio Shen que está aqui presente, a postura é diferente, né? E uma coisa que para mim, né, foi uma grande ficha que fez eu mudar realmente o meu jeito de ser e posicionar, foi entender essa parte da fisiologia. E claro, quando a pessoa é tímida, o que acontece, ó? Ela é mais fechada, mais reclusa, né? Vamos lá, deixa eu ler aqui algumas perguntinhas aqui. Como não me intimidar com o olhar das pessoas? Boa pergunta, Alessandra. Vou anotar aqui para responder, ok? Vamos lá. Meu mentor Claudio Chen foi meu grande inovador nessa área pessoal e profissional. Com gratidão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o próximo comentário. Olá, Tânia. Gratidão pela presença. Vamos ver quem está mais aqui. Gente, se você tiver pergunta, tem um botãozinho melhor aqui que é a interrogação, tá? Na interrogação, coloca suas perguntinhas para que eu possa depois responder. Comentários avulsos, claro, dá uma zapiadinha porque eu tô curioso aqui. Wesley, gratidão pela presença. Oh, César Batepaulo, meu grande querido César, professor César. O César, ele é da velha guarda também. O César me conheceu, né, na época que eu estudava no Senai, né? Na época que eu ainda trabalhava na área de eletrônica, estudava eletrônica. Gratidão, César. Olha que interessante aqui, né? Nós temos pessoas de várias épocas aqui, de várias jornadas. Do Claudio Shen, do Ling, do Shen Ling. Vem, César, grande César. E o que é interessante, né, dentro daquilo que é a nossa jornada? Quem viu aqui, Eliana Rocha, gratidão pela presença. Estamos falando sobre o tema timidez, né? Eu falei um pouquinho da minha história, principalmente para que vocês compreendam jornada do processo de evolução. Jornada do processo de evolução. E já vai a primeira sacada aí. Se você é tímido, não se pronunciou ainda, ó, clica no botãozinho no coraçãozinho que você não vai se expor, né? Mas vou saber que você tá aí. Clica no botão do coraçãozinho quem é tímido e tá com vergonha de se expor. Deixa eu ver se vai ter tímido ou não. Ou se você também só quiser clicar no coraçãozinho pra ver o coração subir, clica no coraçãozinho aqui. Só pra eu pôr um pouquinho de amor aqui nessa live. Vai, clica no coraçãozinho aqui. E o que é importante quando eu trago o tema timidez, né? E ao mesmo tempo a minha história. Existe uma técnica da PNL que ele fala o seguinte, né?
A gente tem como nome cura rápida de fobia. Anota aí caso você queira, né, depois pesquisar com mais cuidado, ou depois me chama no privado que eu explico com mais detalhes. Existe uma técnica chamada cura rápida de fobia. O que seria essa técnica Cloud Chain? Ela tem um protocolo, né, onde a gente acaba guiando o cliente, o paciente, dentro de uma jornada mental, onde a gente desafia a mente do cliente a ressignificar eventos que outrora, né, tragam uma percepção de mal-estar. Sabe aquelas pessoas que têm medo de barata, medo de formiga, borboleta, medo de altura, né? Muitas são as vezes que essas pessoas, né, não percebem, mas o inconsciente dela, frente ao evento fóbico, imagina algo monstruoso, né? Então, não é uma mera borboletinha, um monstro de borboleta. Não é uma mera aranha, é um negócio gigante. Então existe uma distorção de realidade frente ao evento fóbico. Por que eu estou pegando o resumo dessa técnica para o tema timidez? Né? Porque muitas das vezes que a gente não percebe, nós que vivemos, né, num momento tímido, ou na qual nós estamos tímidos, ou nós somos tímidos, né, que o evento propriamente dito, para o nosso inconsciente, ou até pelo nosso consciente, é tão monstruoso, né, que a gente fica uma formiguinha. Né? E essa técnica cura rápido de fobia, ela trabalha de tal maneira a ficar bombardeando nossa mente a colocar, né, a ordem no seu devido lugar. Não que, por exemplo, não tenha aranhas, por exemplo, que tenha venenos. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes, né, dentro dos elementos fóbicos, nos elementos que nos trazem um mal-estar ou medo, às vezes tem uma distorção entre o que é real, né, e o que está aqui no nosso tic-teco. E a grande sacada dessa técnica chamada cura rápida de fobia, ela usa de mecanismos para que a gente possa reenquadrar e falar para o tic-teco o que é a verdade. Por exemplo, sabe aquelas pessoas que têm medo de altura? Se você ficar, né, na corda bamba, né, diante de um precipício, é natural, desde que você tenha uma mente sadia, que você sinta algo diante daquela situação desafiante. Agora, existem pessoas que têm o disparo dessas mesmas emoções, não estando nessa situação catastrófica do penhasco, por exemplo. Entende a relação? Né? E a PNL vai nos ajudar para que a gente possa programar o tic-teco de tal maneira a colocar as coisas no seu devido lugar, ou o mais próximo possível do devido lugar. Né? E uma das técnicas que eu apliquei sem conhecer PNL era o seguinte, né? Pegando o resumo dessa técnica da cura rápida de fobia. Uma das técnicas que é interessante que a gente aprende na cura rápida de fobia, traduzindo, né, no final das contas, né, e você que é psicólogo que estiver aqui na minha live, talvez você vai entender, é quando a gente usa da técnica, né, da estimulação progressiva frente ao evento fóbico. O que é isso, Cloud Chain? Por exemplo, imagina que você tem aqui, né, uma aranha. Né? Muitas das vezes que para a pessoa que tem medo de aranha, a aranha não é pequenininha não, é um monstro gigante. E o que acontece? Quanto mais a gente tenta fugir dela, maior ela fica. Faz sentido para você que tem medo de aranha, de borboleta ou ainda de algum outro elemento fóbico? Quanto mais a gente foge, maior ela fica. E assim, né, pelo menos acontecia bastante comigo, era o meu medo de falar em público. Quanto mais eu fugia, mais gritante, gigante era, né? Todo aquele monstro de falar em público. Mas olha que interessante, sem eu perceber, a vida acabou me presenteando com várias situações para que eu tivesse estimulação visual, auditiva ou ainda no meu sinestésico de momentos diante daquilo que eu tinha medo. O que quer dizer isso, Cloud Chain? Progressivamente, diante da minha vida, eu acabei, de uma forma direta ou indireta, acabando sendo exposto a momentos, né? Seja para diretamente falar, seja para que eu estivesse num ambiente, né, alvo de atenção. E uma coisa que ia acontecendo na minha mente durante essa progressão de eventos é que eu começava a programar minha mente a me acostumar frente ao elemento que para mim, né, era um elemento que eu tinha repulsa, fobia, né? E olha que interessante, na cura rápida de fobia que a gente aprende na PNL, é uma técnica, não vai dar tempo para explicar passo a passo aqui, mas eu estou pegando um resumo, só o elixir para que você entenda, mas a forma que programa a mente. Quando você tem um desafio pela frente, quanto mais
você enquadra o desafio na altura, no nível daquilo que ela realmente é para você, sem ficar viajando na maionese. Você tira muito peso daquilo que, na verdade, é o tic-tac criando. Né? Em vez de ser um monstrão da aranha, não, é uma aranha que tem veneno. Né? É uma aranha que tem veneno. Não tô falando que ela não tenha. Mas a diferença é ser um monstrão, né? Um King Kong da vida. Você começar a mostrar para tua mente as devidas proporções daquilo que realmente é o fato. E uma coisa que acontece na tua mente quando você tem essa estimulação progressiva, né, essa exposição progressiva daquilo que você tem medo, o seu cérebro começa a se acostumar com aquilo da qual que outrora você tinha medo e começa a criar mecanismos para lidar com isso. Agora, se ao invés de você encarar o seu desafio de frente, você simplesmente foge, se esquiva, simplesmente você se distancia dele, olha o que acontece. Ao invés de você sentir mais segurança, esse algo maior continua ficando talvez até pior. Porque a gente não desconstruiu essa imagem. E a tendência é que isso fique ainda pior. Faz sentido para você esse conceito? Né? E assim aconteceu na minha vida, sem eu conhecer ainda a PNL. Eu acabei passando por vários momentos, né? Seja no Senai, seja na FATEC, seja na Itautec, seja no CNA, porque eu fiz CNA, né? Onde, por causa dos professores, colegas, enfim, situações da vida, acabou me presenteando com oportunidades para que eu começasse a bombardear minha mente e perceber, opa, não é tão ruim assim. Opa, não é tão ruim assim. Eu lembro até, né, de momentos dentro de uma apresentação no Senai, né, onde eu acabei me desafiando até um pouquinho além daquilo que era a minha zona de conforto, onde eu senti o incômodo de falar, meio que gaguejando, mas sabe quando você fala e acaba saindo? Aquela frase, né, e é uma frase bem interessante quando a gente começa a pegar alguns conceitos, né, técnicos para intervenção comportamental. Sabe aquela frase? E aí até gostaria de convidar você que está aqui presente. Escreve aqui pra mim, aqui, ó, nos comentários. Se você tiver medo, vai com medo mesmo. Coloca aí. Se você tiver medo, vai com medo mesmo. Se você tiver medo, vai com medo mesmo. Anota aí. Escreve aqui pra mim. Isso. Escreve aqui nos comentários. Se você tiver medo, vai com medo mesmo, né? Essa frase é bem interessante, sabe por quê? Quando você está com medo diante de algo e você vai com medo mesmo, por mais que às vezes vai nos tranco e barranco, você começa a desafiar a sua mente a enxergar outras perspectivas frente ao evento que você tem medo. E olha o mágico nessa hora. Você acaba programando a tua mente a criar mecanismos para lidar com aquela diversidade. Porque se tem uma coisa que nós temos com um grande presente do Papai do Céu, é o seguinte: a nossa mente, ela tem uma grande capacidade de adaptação. Um grande exemplo disso é a pandemia. Gisele. Osmarina. Gratidão, Lauriné, por estar escrevendo aqui, estar comigo aqui presente. Quando você estava lá no começo da pandemia, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Eu não estou falando que foi fácil, não. Estou falando o seguinte, né? A adversidade, né, coloca a gente numa tal situação que o nosso cérebro começa a se ativar no sentido, amparado por nossos valores, a lidar com aquilo lá. Assim é, para com o medo. Então, se você que está aqui, por acaso ainda é tímido, né? Que tal você se permitir, devagarzinho, vagarosamente, dentro daquilo que é a oportunidade que a vida te oferece, a desafiar, a se acostumar progressivamente com esse evento. Mas, Cláudio Shea, não consigo nem sair de casa, não consigo nem sair de onde eu tô. Vou dar mais uma sacada. Ó, essa live tem várias técnicas, que tá aqui prontinha para você aplicar. Uma sacada rápida para você. Vocês que estão aqui comigo, gratidão, Zilmar, gratidão. Coloca aqui a frase aqui, ó. O Zilmar conhece de cabo a rabo essa frase. Coloca aqui nos comentários, gente, ó. O nosso cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Vai lá, coloca aqui. O nosso cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Coloca aí. O nosso cérebro não sabe a diferença do real e imaginário. Coloca aí. Coloca aí enquanto isso. Eu vou esperar só um pouquinho para que eu explique o porquê dessa frase. E uma técnica de lambuja para você. É anotar. Anota aí. Vai lá, Eduardão. Anota aí.
Vai lá. Mas escreve aqui nos comentários. O nosso cérebro não sabe a diferença do real e imaginário, né? Por que eu tô falando uma coisa dessa? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas Claudio Shen, como é que eu vou me desafiar aí numa plateia? Eu morro de medo, não consigo nem tirar o pé daqui da cadeira, né? Não consigo sair do meu lugar. Como é que eu faço, Claudio Shen? Né? E quando eu realmente vivi as minhas fases iniciais de perceber a timidez, eu entendo muito bem essa frase, porque parece impossível. Nossa, mas como é que eu saí daqui, né? Aí chegou aqui, Renata, Vingluci, seja bem-vindo, gratidão pela presença, você que está chegando aqui. Daqui a pouco vamos responder dúvidas. Você que tem dúvidas sobre timidez e falar em público, ó, vai colocando no botãozinho da interrogação, chama os seus amigos, né? E deixa eu já pegar o gancho aqui daquilo que eu acabei de passar para vocês. O nosso cérebro não sabe a diferença do real e imaginário, né? Gratidão, Launé, por ter escrito aqui, Gisele, você que está participando aqui ao vivo. Qual é a grande sacada para você que é tímido? Claudio, mas não consigo fazer nada disso ainda, não consigo me desafiar a estar diante de uma plateia, não consigo ir lá fazer a minha apresentação. O que eu faço, Claudio? Pega esse gancho, ó, o Diegão também colocou aqui, nosso cérebro não sabe diferente do real e imaginário. Então, se para você ainda não está pronto para que se exponha numa situação real, a grande sacada que a gente começa a aprender na PNL é o seguinte: se você fechar os seus olhos e agora imaginar, né, aquele prato de comida, aquele seu prato predileto agora. Fecha os olhos, imagina o seu prato predileto. Eu não sei qual que é o prato predileto, se é doce ou salgado, mas imagina o cheiro, a textura. Imagina que você estivesse comendo agora, mastigando. Se você fizesse esse simples exercício que eu falei para você agora, de olhos fechados, você vai perceber que o seu corpo vai reagir como se fosse verdade. Por que eu estou fazendo essa dinâmica aqui a quente para você? Porque o tic-tac não sabe diferente do real imaginário. Então, se você bombardeia a tua mente, né, com vivacidade frente a um algo da qual faz muito sentido para você, o seu corpo vai reagir como se fosse verdade. Então, se você é tímido e você quer já começar os seus primeiros passos para romper a timidez, né? Pega a sacada do Claudio Shen. Primeira sacada, exposição suscetiva. Segunda sacada, o nosso cérebro não sabe diferente do real imaginário. Então o que você pode fazer agora, talvez mais tarde ou antes de dormir? Apenas fecha os olhos e imagina. Imagina você, né, de uma forma totalmente diferente. Como se você tivesse, né, uma roupa mágica, como você tivesse, né, tomado uma poção mágica. E aí que de repente você está numa postura bacana, né, com um jeito mais confiante, um semblante, né, seguro de si, e você está caminhando para ir para uma grande apresentação. Você sobe ao palco, você vê aquela audiência enorme, então você dá tchauzinho, você vê uma pessoa querida do fundo, uma pessoa que você não conhece, à frente, quem sabe, mas imagina você nesse ambiente, né, poderoso, seguro, né, com o seu tronco bem reto, assim, falando de uma forma fluida, eloquente, gesticulando os seus braços, seu corpo de tal maneira a passar aquela impressão poderosa daquilo que você realmente está falando nessa audiência. Por que eu estou fazendo todo esse discurso para você aí que talvez seja tímido e queira realmente desafiar sua mente? Se você simplesmente cumprir esse pequeno protocolo de imaginar você numa situação, né, da qual hoje ainda não seja possível, mas da qual você gostaria, de uma forma mágica, de uma forma, né, ainda mais eloquente, colocando muitos temperos emocionais, você vai perceber que o seu tic-tac, a sua mente, começa a se expor diante desse evento que outrora era, fóbico. Ora, né, você tinha medo. E aí o seu cérebro começa a se acostumar. Ele começa a criar mecanismos. Mas, Claudio Shen, se só isso não resolver, tem outras técnicas. Mas que com certeza a exposição suscetiva frente àquilo que você tem medo ou tem uma necessidade de superação, essa né, sucessiva exposição, com certeza vai colaborar para criar mecanismos para você lidar com esse evento. Legal, gente? Tá claro? Claudio Shen, mas isso só serve para quem é tímido? Não. Essa é uma das joias presentes dentro dessa técnica que eu acabei de falar para vocês, cura rápida de fobia. Então não necessariamente é somente para uma pessoa tímida. Se você tem um desafio, um medo inconsciente, uma vontade, né, de superar algo que você não sabe, não consegue, ou ainda tem algo que te impede, usa essa técnica. Pode te ajudar bastante,
a reprogramar a tua mente a estar de uma forma muito mais segura diante dessa situação que poderia até ser desafiante. Gostou da técnica? Fez sentido para você? Claudio, eu não entendi nada, me explica com mais calma. Caso você precise de mais informações dessa técnica, depois me chama no privado que eu vou ter todo o prazer de explicar mais detalhes de como essa técnica pode também te ajudar, ok? E como nossa live aqui, a gente já está com 40 minutos, daqui a pouco já vou abrir para perguntinhas, que eu tenho um bloquinho de perguntas aqui. Você que está presente aqui, tiver perguntinhas, coloca essas dúvidas aqui. Vou ainda passar mais algumas técnicas em relação a falar em público. Imagina que você não é tímido, mas você precisa melhorar a sua oratória. Claudio, como é que eu faço para melhorar minha comunicação, para falar em público? Eu não sou tímido, mas eu não consigo falar. Eu me estabano todo, tô diante das pessoas, não consigo ordenar minha linha de raciocínio. O que eu faço, Claudio? Né? Existem pessoas que têm um desafio, né, neurológico. Então, né, existem pessoas que às vezes precisam procurar um médico para entender melhor, né, se não tem uma forma diferente de funcionar, que precisa dar uma ajustadinha. Mas, em via de regra, o que eu vou passar de técnica para você aqui, talvez possa te ajudar bastante a melhorar muito os seus resultados, né? Muitas são as pessoas que vão falar em público e pecam pelo básico, sabe qual que é? É de não ter treinado. Às vezes as pessoas falam assim, mas Claudio, eu toda vez que eu vou fazer a apresentação me dá branco. Uma das coisas que é importante é que a gente possa distinguir dar branco por uma questão emocional e dar branco porque você não estudou. Né? Você não está dominando o assunto. E aqui é um ponto importante, né? Quando você vai falar diante de uma plateia e você tem um mínimo emocional e você não sabe o que você vai falar, o que acontece? Você vai começar a enrolar, você vai, né, entre aspas, encher linguiça. Isto é, o que você está fazendo? Você está perdendo a oportunidade de fazer uma bela apresentação. Por quê? Porque você não treinou. Perceberam isso, né? E aqui é bem feijão com arroz, gente. Às vezes a gente não percebe isso e só põe a culpa no emocional, né? E será que você está treinando o suficiente para que diante do público você possa falar, né, com propriedade aquilo que você se desafiou a falar? Às vezes as pessoas não se preparam. E aí chega no vamos ver, não lembra, deu branco e vai pôr a culpa só no emocional. Não que o emocional não possa afetar a nossa linha de raciocínio. Mas eu quero que vocês entendam essas duas linhas, né? Uma coisa é o nosso emocional, a outra coisa é a gente simplesmente não ter se preparado. E tem uma sacada bastante interessante quando a gente dá treinamentos, né? E no treinamento a gente precisa desenrolar um assunto de uma forma fluida. Não sei se vocês perceberam como eu comecei esse treinamento. Eu comecei esse treinamento, né, com uma linha mestra falando de quê? Da minha história. E cá entre nós, se você viveu a experiência da tua vida, se você teve uma vida, entre aspas, normal, né, dentro da forma com que você vivenciou eventos, tá aqui no Tic-Teco. E fica muito mais fluido você falar algo amparado por uma coisa que você, vivenciou. Que tal você usar a sua própria história como caminho, né, como uma base pela qual você possa falar de um assunto, né, da qual você queira ministrar. Isso ajuda bastante para que você tenha muito mais fluidez na forma de você falar em público. Faz sentido para você? Construa um enredo com base naquilo que você viveu. Porque quando você viveu, a probabilidade de esquecer é muito baixa, porque você sentiu na pele. E anota aí, se você é palestrante, se você quer mais uma sacada para falar em público, né? Anota essa sacada que te ajuda muito a você ter esses ganchos de lembranças, esses ganchos, né, para que você possa criar um conteúdo ainda mais profundo, né? Anota a seguinte estrutura de linguagem. Isso faz me lembrar, 3 pontinhos. Isso faz me lembrar, 3 pontinhos. Aliás, você que está aqui acordado com o Claudio nessa live aqui, não está dormindo, escreve aqui nos comentários. Isto faz me lembrar de, 3 pontinhos. Isto faz me lembrar, 3 pontinhos. Vai lá, Márcia Tavares, Silene, gratidão pela presença, você está chegando aqui. Você que chegou aqui e não clicou ainda no aviãozinho, já clica no aviãozinho e vem participar dessa live, porque nós estamos chegando finalmente, né? Agora já estamos com sacadas direcionadas a falar em público, né? Eu falei sobre a história como um canal
né, que nos guia, que nos orienta a ter uma fluidez na nossa fala, mas não precisa ser só sua história. Imagina que você lê um livro bacana, assiste um belo de um filme ou uma novela, alguma história da qual, né, esteja bem fresco na tua memória. Você pode usar essa história como canal, né, como uma linha mestra para você desenvolver aquilo que você tem, né, para falar diante do público. Recentemente eu fiz uma palestra onde, olha só que interessante, eu construí essa palestra diante de uma metáfora do quê? Da montanha-russa, né? E olha que interessante, eu peguei toda a estrutura lógica da montanha-russa, da qual eu já brinquei, já andei de montanha-russa, e falei um conteúdo, né? Olha que interessante. Ficou gostoso, ficou bacana, e ao mesmo tempo teve as sutilezas, os insights, né, referente àquilo que eu precisava ministrar, né? Agora eu vou pegar o gancho aqui, ó. Isso faz me lembrar de. Isso faz me lembrar de. Então você está fazendo a sua apresentação. Às vezes a pessoa faz uma pergunta, né? Uma pergunta, sei lá, que não tem nada a ver, ou ainda que tem a ver com o que você está falando. E aí faz essa pergunta. Isso faz me lembrar de, né? Recorra à sua memória. Para quê? Para que a sua lembrança te ajude a pegar ganchos daquilo que foi perguntado e você começar a desenvolver o texto. Né? Por exemplo, Claudio Shen, como é que eu faço para parar de tremer as mãos? Nossa, isso é uma boa pergunta. Isso faz me lembrar lá quando eu estava começando a apresentar que eu não sabia, né, onde pôr a mão. Eu não sabia se eu ponhava no bolso, colocava no bolso, usava, eu não sabia, minha mão tremia, eu não sabia onde pôr. Olha que interessante. Você vai pegar o gancho da pergunta para trazer a sua própria história e entrar necessariamente na pergunta e aí conseguir discorrer do assunto. E aí você vai encontrar uma solução, porque se você viveu, né, você vai até conseguir falar do que aconteceu com você. Ou ainda do que não aconteceu, para que você tenha tempo para amadurecer uma resposta mais bem formulada também. Porque às vezes você não vivenciou aquela situação, mas você sabe a sacada. E aí, Claudio, mas se você não souber, você vai falar da sua história, né, que você viveu, e você vai completar. E essa é uma boa pergunta que até hoje, né, eu venho pesquisando. Assim que eu tiver uma boa resposta, eu vou te procurar e vou te ajudar também. Tem coisas, né, que a gente não sabe. Aliás, a gente não sabe tudo. E não sabe mesmo, né? Mas aquilo que você sabe, por que não? O que te impede de você realmente, né, ajudar as pessoas? Legal? Fez sentido essa técnica do Isso Faz Me Lembrar de? É um grande gancho, né? Quando as pessoas fazem perguntas ou mesmo quando você está diante da plateia, tendo que, né, discorrer de um tema um pouquinho mais desafiante, traz da sua própria história. Isso vai te ajudar bastante, ó, a costurar, a construir uma linha de raciocínio da argumentação que você precisa. Mas claro, quando você vai para uma palestra, para um treinamento, já vai preparado, né? Agora, a não ser que seja aqueles momentos do se vira nos 30, né? Como por exemplo agora, né? Daqui a pouco eu vou ler as perguntinhas, né? Se vira nos 30. E aí, né? A gente vai usar daquilo que a gente tem na nossa manga. Se aquilo que foi perguntado não tem conexão direta ou está fresco na tua memória, recorra à tua memória. Nossa, boa pergunta. Isso faz me lembrar quando era pequeno, né? Quando eu ficava perdido e não sabia o que fazer. Sabe o que eu fazia nessa hora? Pá, 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 pá. Percebeu? O isso faz me lembrar, ó, é um gancho, né, para trazer da sua memória um discurso que pode ajudar você a desenrolar uma questão, uma pergunta. Legal, gente? Vamos lá. Vamos agora para as perguntas. Se você não colocou as perguntas, capricha nas perguntas. Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Rosebal, se você quiser estar ao vivo aqui, falar um pouquinho de como era o antes de você dar Rosebal, coloca aqui nos comentários aqui, porque se você colocou, eu não passei, deve ter passado desapercebido aqui. Vou começar com as perguntinhas aqui das pessoas que colocaram perguntas para o Claudio Shen. Deixa eu ver aqui, olha, essa pergunta é boa aqui. Essa pergunta veio lá dos stories, né? Ó. Claudio Shen, você sente frio na barriga antes de apresentar? Olha, isso é uma coisa legal, né? Hoje eu dou treinamento para diversos públicos, né, diversos níveis de maturidade profissional, de uma quantidade, né, em quantidade diversa também. Uma das coisas que é muito interessante, essa pergunta é importante para todo mundo, seja você tímido ou não. Você sente frio na barriga antes de se apresentar? Independente do público, independente das vezes que eu já dei um treinamento, eu sempre inicio um treinamento
com uma percepção de simplesmente, né, estar naquela situação, sabe? Não é que é um medinho, mas uma situação de atenção. Eu sempre entro com muita atenção. Não seria um frio na barriga, mas seria uma atenção. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai para um treinamento com a soberba já tá no papo, eu sei de cor salteado, e quando a gente vai nessa soberba, né, muitas são as vezes a nossa mente, ela diminui o grau de atenção e a gente acaba se enrolando, não fazendo o nosso melhor. Então, independente do evento, que eu já tenha dado aula do tema, ou ainda do público já conheço ou não, eu sempre entro no evento com aquele feeling, sabe? Aquele espírito de ser a primeira vez. É claro que às vezes vai dar um friozinho, mas outras, o que é importante? Eu já entro no espírito, né, de entregar o meu melhor como se fosse a primeira vez. Para quê? Para o meu nível de atenção se elevar. Existe uma técnica dentro da PNL que a gente chama estado coach. Então, existem umas técnicas que eu aplico antes de, né, comigo mesmo, antes de estar nesse evento, para que eu já entre cheio, já entre, né, forte para o evento. Né? E isso me ajuda bastante a aumentar meu nível de atenção, perceber muito melhor a plateia, né, interagir de uma forma muito mais forte, independente seja numa live no Instagram, ou presencial com uma panelinha ou um grupo grande de pessoas. Legal? Muito boa pergunta. Então, você que não sente nada antes de apresentar, toma cuidado, porque às vezes a gente entra de tal maneira à frente a esses eventos, onde a gente acaba não entregando o nosso melhor por, né, não estar adequado, alinhado a entregar aquilo que o evento precisa e exige da gente. Isso serve para uma reunião, serve, né, para aquelas situações onde você está com uma plateia, viu? Esse estado de atenção é um estado para a gente manter treinado sempre. Meu grande afilhado Marcelo, sabe, de coração de ado, gratidão, Marcelão. William, seja bem-vindo. Deixa eu ler aqui os comentários da Laurineia. Durante o treinamento, se vê gaguejando, o que você sugere? Aqui é importante que a gente compreenda, né, se essa gagueira já veio de antes ou ela decorreu de algum evento no meio. Né? Então, vamos supor, né, que você está falando, eis que de repente deu uma enroscada. E olha que interessante. Quando você está diante de uma plateia, é normal, pelo lado do ser humano que você é, que às vezes dá, né, uma escorregadinha. E até aí tudo bem, segue em frente. Né? Quanto mais energia você coloca para a gagueira, pior ela fica. Existe uma frase na PNL, olha aqui, Laurinea, anota aí. A energia vai aonde está a atenção. Então, se você começa a colocar foco, eu errei, eu sou tompeira, meu Deus do céu, de novo, o que acontece? Quando você coloca foco para esse evento que foi negativo, durante um momento, é uma escorregadinha que aconteceu no evento, você está colocando energia para isso. O que acontece? Isso pode dominar você. Então, a grande sacada, né? Se for um evento esporádico, uma escorregadinha, continua. Não coloca energia para isso. Não coloca seu foco nisso. Vai continuando, continua. Você vai perceber o seguinte, tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. Agora, se você simplesmente para tudo, ai meu Deus do céu, me perdoa, gente, eu tô nervosa, eu não sei por que me acontece. Quando você começa a colocar o seu foco, energia naquilo que é ruim, isso potencializa, piora. Então, uma das sacadas, tá no meio de uma apresentação, escorregou, continua, vai embora, continua. Não coloca foco nisso. Né? Respira fundo, toma água e vai fundo, né? Porque se você, ainda pior, para tudo para desculpar com a audiência, sabe o que é? É que eu não estudei direito, que não sei o que lá, sei lá o que, minha barriga, não sei o que lá, e começa a dar desculpinha, o que você está fazendo? Colocando seu foco e energia nesse algo. E aí, a energia vai dar atenção. O que você quer desenvolver? O lado do mimimi ou o que você pode, né? E às vezes você dá uns pulinhos e bora, continua aí. Toca o barco. Você vai perceber que isso ajuda aí muito. E às vezes as pessoas não perceberam que você escorregou. Isso é muito engraçado. Quando a gente começa a fazer um debriefing, né, que é uma análise daquilo que aconteceu, quando a gente começa a estudar eventos, né, daquilo que a gente fez, a gente começa a perceber que às vezes a gente escorregou em determinado momento que a plateia nem percebeu. Mas se você, de repente, para tudo e mostra para a pessoa a escorregada que você fez, a plateia percebe, e claro, porque você falou, e o pior não é a plateia perceber, é você trazendo mais consciência, mais foco. E quando você coloca foco,
você coloca energia, isso pode virar uma bola de neve, aumentando ainda mais o seu estado de ansiedade ou ainda, né, de desequilíbrio. Legal? Faz sentido para você, Laurineia? Vamos lá, próxima perguntinha da Gisele Coach. Vamos lá. Tenho dificuldade de memorizar o conteúdo totalmente e pego olhando para o slide para me ajudar a conduzir. Me incomoda. Devo estudar mais? O que você sugere? Ó, linda pergunta, Gisele. Uma coisa que eu sempre gosto na minha apresentação, né, Gisele, você que está presente, né, nas minhas apresentações presenciais, né, eu treino de tal maneira os slides, né, que elas já são guias para aquilo que eu fale, né, e eu gosto muito de pontuar os slides com emoções, né. Então, por exemplo, imagina que agora eu estou falando sobre o aspecto da energia vai aumentar a atenção, né? Imagina que está a plateia, vamos pegar o tema aqui que eu acabei de falar, da Laurineia, a energia vai aumentar a atenção, né? Na minha mão tem o passador de slide e eu olho para a audiência e aperto o botão, a energia vai aumentar a atenção. E aí sem olhar, né? O slide está lá, a energia vai aumentar a atenção. Passa muita segurança para a audiência, você olhar, fuzilar os olhos da audiência e começar a trocar os slides sem você ver. Passa muita segurança, Gisele. Só que para a gente chegar nessa maestria de você não precisar olhar para o slide, o que acontece? Primeiro é treino. Primeira coisa é treinar. Segunda coisa, nos slides não tem história detalhada do que eu vou falar. São slides lembretes, né? São pontos marcos, né? Onde eu não discorro no slide como fosse um texto de apostila. O slide, para mim, é a guia que norteia o meu conteúdo. Não é o conteúdo está comigo. Faz sentido para você? Então a gente muda de foco. Eu não estou preocupado com o que eu vou ler no slide. Entende? Porque ali é só um mero marcador de pontos. Eu uso o slide como marcador para cadenciar meu discurso. E onde está meu discurso está comigo. Entende? E no treino da elaboração do slide, não é a elaboração do slide na verdade, é a elaboração da minha apresentação. E, Gisele, depois de uma pesquisadinha, uma das coisas que eu adoro usar no meu treinamento é uma estrutura que a gente chama Jornada do Herói. Escreve aí, Jornada do Herói. A Jornada do Herói nos auxilia a criar uma forma, né, de você narrar histórias, seja uma palestra, treinamento, live, para que ela possa, né, permitir, né, dar fluidez ao seu conteúdo, né? E na jornada a gente tem algumas marcações, né? E se você seguir as marcações, vai te ajudar muito a não ter dependência do slide. Mas de qualquer forma, o treino é inevitável, nós precisamos treinar. E uma sacada bacana, né, que pode te ajudar bastante é começa a construir a sua apresentação com base em histórias, né? Porque fica muito mais fluido você contar. Ainda mais se a história for sua. Se a história for sua, né, é fácil, né? Porque vai realmente seguir aquilo que é a tua vida. E lembrando, no slide não vai ter todos os detalhes da sua história, vai ter marcos, porque é isso que você precisa. Ok? Por exemplo, vamos falar da sua infância. Coloca uma foto da infância. Fala da adolescência, uma foto da adolescência. Mas o que é a historinha entre a infância e a adolescência está no seu gogó. Entende? Você não precisa ficar se preocupando para olhar, porque, né, tá lá. Né? E aí você só precisa de pequenos marcos. Não ficar concentrando para ler lá, o que tá, o que deixa de estar. Faz sentido para você, Gisele? Ajuda? Facilita? E lembrando, o treino, né, nós precisamos treinar. Essa palestra que eu falei agora há pouco, da qual eu usei a metáfora da montanha-russa, eu treinei bastante. Ia treinar, é real, eu colocava de pé, né, pegava o passador e fingia, imaginava que eu estava na plateia, as brincadeiras, as formas, para quê? Para eu marcar ponto. Essa parte era a parte mais importante do meu treino. É treino de conteúdo e treino de marcação. Isso aqui, eu gostaria que você pudesse até perceber, viu, Gisele, ou você que faz apresentações para o público, crie a percepção da diferença de conteúdo e marcação. Mas como é que eu marco, Claudio Shen? Às vezes você vai colocar um pequeno som, às vezes você vai colocar, né, alguma dinâmica, então são marcações para que ela te ajude a nortear. E vão ter horas que de forma muito elegante você vai simplesmente olhar, por exemplo, imagina que aqui tem o slide, né, até o data show, a apresentação, você vai olhar, né, só que para apontar para os caras, ó, tá vendo isso aqui, cara? Tá vendo? Ó, olha que interessante, ó, essa brincadeira que eu tô achando, ó, eu bato, olho pro slide para me recalibrar, tá vendo que tá aqui? Repita comigo aqui, gente.
Por mais que eu peguei o gancho de chamar a plateia, né, para um tema que está aqui apresentando no meu fundo, que é o meu slide, para chamar a atenção das pessoas, eu estou me calibrando de novo para saber onde eu estou. Olha que interessante. Então, de vez em quando, a gente usa algumas estratégias corporais para que você chame a plateia e você sincronize com o evento. Lembra? Treina conteúdo, treina a sincronização de evento. Isso aqui, ó. Isso aqui é de ouro, hein? Isso aqui é ouro, a perguntinha da Gisele. Gratidão para a pergunta, Gisele. Vamos lá. Laurineia. Verdade, nas suas aulas você traz emoção a todo momento e fica leve a apresentação. Isso é sacada também, ó. Esse é outro temperinho do cold chain. Quando você traz emoção, quando você vivencia o processo, fica leve e você consegue cadenciar. Olha só que interessante. Então, e nisso, você não tem que ficar decorando especificamente o que. Existem técnicas que é importante você ter, por exemplo, linguagem hipnótica, a gente aprende no curso de PNL, maneiras, né, para que você oriente o seu discurso, né, TOTS, né, métodos para que você possa cadenciar. Mas aqui, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, além das ferramentas, é importante que você perceba como o outro funciona. Porque quando você sabe disso, você pega de jeito para potencializar aquilo que é o seu conteúdo. Legal? Lá atrás a PNL foi muito utilizada no sentido negativo, né? Onde muitas pessoas usavam técnicas para manipular as pessoas, né? De forma bem indiscreta, direcionada, né? E acabou contaminando muito, queimando o filme da PNL. Mas o que é importante quando a gente fala de PNL é uma ferramenta. E quando você entende essa ferramenta, ela pode ser um grande instrumento para melhorar muito a sua argumentação, a sua forma de interagir diante do seu meio e a maneira com que, né, os seus alunos vão entender do seu assunto. Legal? Deixa eu ver aqui. Gisele Coach, muito bom. Sim, ajudou muito. Gratidão. Camila Hiraishi, gratidão pela presença. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. É muita habilidade mesmo. Fantástica mesmo. Legal. Gisele, ó, treina. Depois, se quiser conhecer um pouquinho mais sobre a PNL, vem falar com a gente aqui. Me chama no privado. Legal, gente? Deixa eu só passar algumas perguntinhas. Já estamos estourando nosso tempo. Deixa eu ver as perguntinhas que temos aqui. Bacana aqui. A Alessandra perguntou aqui. E quando está na plateia alguém muito importante? Essa pergunta é legal, né? Essa pergunta é bem interessante. Sabe, Alessandra, você que está aqui presente, lá no meu começo de história, vou falar uma coisa que eu nem sei se eu já te falei antes, né? Deixa eu contar um pouquinho mais da história do Cloud Chain, do Claudinho lá atrás. No meu desafio de romper a timidez, um dos meus desafios era justamente a percepção que o fulano, professor, sei lá o quê, estava olhando para mim, né? E achando que eu estava fazendo ruim, estava fazendo caca, né? Falando coisa que não devia. Então, imagina uma pessoa tímida, né? Com aquela impressão, aflição, né? De ser analisado, investigado, né? Com todos os detalhes, né? E ao mesmo tempo suando frio que você estava fazendo coisa errada. E eu acredito muito que esse foi um dos grandes primeiros desafios a superar na minha timidez. É o quanto eu estava colocando minha energia para uma avaliação de uma certa pessoa da qual não existia. Né? Hoje eu entendo dentro da PNL que isso era uma mera alucinação. É aquele conteúdo que a gente aprende, né? Da distorção mental frente ao evento, né? E quando você começa a perceber, principalmente, que esse evento não é tão vilão assim, ele é tão humano quanto você, a gente começa a colocar a pessoa no devido lugar. Entende? E isso é importante porque, às vezes, a nossa preocupação está extrapolando o que é real. Né? E isso faz com que a gente, emocionalmente, fique abalado. Então, esse foi o meu primeiro treino. Né? Quando eu percebia, sentia, né? Ou ainda via que estava professor, chefe, sei lá o quê. E aí eu comecei a aplicar algumas técnicas, sim, com certeza. Né? Uma das técnicas que mais tarde eu apliquei com mais consciência são as técnicas de ancoragem, né? Existem técnicas que a gente pode dessensibilizar sentimentos nocivos, né? E dar-lhe âncora, né? Para que eu pudesse, né? Falar de forma apropriada, segura, independente de quem tá, né? Fazer as pessoas brincar também, porque eu colocava as pessoas, né, no devido lugar frente ao evento. Não que eu ia desmerecer as pessoas, mas eu tratava as pessoas tal qual elas eram
frente àquilo que realmente, né, estava acontecendo. E uma das coisas que eu realmente me colocava é, quando eu estou na frente, é porque eu conheço aquilo que eu estou falando. Aqui diante dessa live. Eu só estou fazendo essa live porque eu sei o que eu estou falando. Não que eu saiba as coisas, né, que extrapolam o conhecimento do mundo, a ponto de não ter ninguém que saiba mais que eu, não. Eu estou aqui para falar aquilo que eu sei dentro do nível que eu sei. E para isso eu sou, né, mestre nisso. Vai ter gente melhor que você, que vai ter. E tá tudo bem. Assim que eu vou ter gente pior, né? Mas naquilo que eu me coloco, de palestrar, de ensinar, eu me coloco como especialista. E eu tô aqui, ó, no pau a pau, nesse nível. Né? Se a pessoa quiser conversar nesse nível. E claro, se a pessoa souber mais, paciência, sabe mais que eu, Entendeu? E aqui, duas técnicas. Primeiro, ressignificar a nossa percepção de quem é importante. Segundo, né, criar âncoras para que você possa, independente de quem está ao seu redor, ficar seguro e confiante. Esse é um grande segredo. Legal, muito boa pergunta, muito boa pergunta. Deixa eu ir a próxima pergunta. Gente, capricha nas perguntas, estamos acabando aqui. Vamos lá, já passamos de 1 hora aqui de live. Vamos lá. Osmarina, como lidar com pessoas estressadas sendo tímido? Olha só que interessante. Muito boa pergunta mesmo, né? Primeira coisa que eu vou contextualizar, Osmarina, se eu estiver viajando na maionese frente ao exemplo que eu for dar, coloca outra pergunta, tá bom, Osmarina? Gente, quando você é tímido, a tendência é você, ficar mais reservado, né? Não se posicionar tanto, não falar tanto, né? Ficar mais, né, na sua, né? Quando a pessoa é tímida, né, a pessoa acaba não, né, não falando muito, não externando muito, ela fica mais no seu mundinho. O desafio pro tímido é que a gente engole bastante coisa, né? A gente acaba, né, ficando aqui remoendo, né? Por não conseguir se expressar, né? Percebendo esse quadro do tímido? Gente, tem outros quadros, mas vamos pegar esse exemplo só para tentar, né, dentro desse contexto, responder a dúvida da Osmarina, né? Então, imagina o tímido e o tímido lidando com pessoas que são estressadas. Olha que interessante. A pessoa estressada, você está latindo, né, do teu lado, e o tímido fechado, né, não conseguindo se expor, né, mostrar, né. Se essa pessoa tímida for você, primeira coisa que eu recomendo, né? Frente a esse meio de pessoas estressadas. Primeira pergunta antes de recomendar. É possível você estar longe, distante dessas pessoas estressadas? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, tímido, a gente se dá besta de estar em um lugar que não é o nosso lugar, não. Por que eu estou falando a primeira pergunta baseada nesse contexto? Porque às vezes, né, a gente está num ambiente estressado porque a gente quer estar lá, ok? Mas vamos supor que a gente não pediu para estar porque a gente foi contratado. Estou numa empresa onde todo mundo é estressado, eu sou tímido. O que eu faço, Coloshen? Lembra das estratégias para lidar? Então, primeira coisa, tímido. O tímido, né, fecha, ele não sabe se expor, né? E se você é fechado e não sabe se expor, existe um desafio de você estar, né, engolindo tudo. Isso é danoso para você, tímido. E aqui eu recomendo, né, procurar ajuda de cara por você. Porque muitas são as vezes que o tímido, vai se intoxicando e não consegue pôr para fora. Eis que de repente, né, as empresas até acabam perdendo bons funcionários que estão tímidos porque ficaram intoxicados frente ao ambiente, ok? Ou ainda pior, né, porque o tímido chega num ponto, gente, que se você romper o limite daquilo que faz dessa pessoa tímida, ela vira bicho. Faz sentido pra você? Tem pessoas que são tímidas, mas se você aperta o botãozinho que não era para apertar, ela vira, né, 880, né, e é perigoso porque a pessoa normalmente não sabe controlar seu emocional. Então, se você tímido não consegue fugir desse meio de pessoas estressadas, você sendo tímido, o que eu faria se fosse você, se eu pudesse ser o seu mentor agora? Vem fazer terapia, né? Procura um psicólogo, um terapeuta, me chama aí no privado. Por que eu estou falando isso para você? Porque se você é tímido e não sabe lidar com tudo isso, há uma tendência perigosa de você, né? E você ir se intoxicando. Aí você pode até ficar doente, entende? Então, se naquele momento, se nesse contexto você não pode fugir desse cenário,
Começa a entender você mesmo, ok? Porque as pessoas serem estressadas é um problema delas, né? Você ser afetado pelo estresse dos outros é um problema teu. Percebe a diferença? Faz sentido para você? As pessoas serem estressadas é um problema delas. Você ser afetado pelo estresse dela aí é um problema teu. E é essa parte que te cabe trabalhar. Claudinei, mas e se eu sou o chefe e eu sou tímido? E todo mundo, né, que são os meus colaboradores, são os estressados, o que eu faço? Vem fazer mentoria com o Claudinei, porque se você é chefe e líder e ainda é tímido, nós precisamos, né, afiar o seu machado, beleza? Grande perguntas, Marina, muito boa mesmo. Deixa eu ver mais 2 perguntinhas e estamos encerrando. Você que tem perguntinha, capricha aí, vamos lá. Deixa eu ver, vamos lá. Existe algum curso que ajuda a melhorar a timidez? Existem vários cursos de oratória, cursos orientados a romper timidez, né? E até ajudam, né? O curso de PNL ajuda bastante, ela tem técnicas, né? Só que o que é interessante é que você realmente perceba. Você quer uma ação tiro seco dentro do seu desafio? Procura direto um terapeuta, um psicólogo, ou vem falar comigo que eu faço também trabalho de mentoria, porque aí a gente vai na raiz. Porque quando eu falo de timidez, nós temos vários aspectos que podem realmente estar provocando essa timidez em você. Eu lembro, ó, isso me faz lembrar, olha a sacada, Cláudia, isso me faz lembrar, né, de um atendimento que eu fiz para uma, né, pré-adolescente. Né? Ela estava naquela fase, né, que ainda estava se posicionando no mundo e ela era tímida, só que ela não queria ser tímida. Ela já tinha passado por vários psicólogos, só que ainda não conseguia, né, ter resultados. E a gente começou a aplicar algumas técnicas. E tem técnica da PNL que a gente não fala. A pessoa simplesmente vai fazendo os exercícios e isso, de repente, depois de um certo tempo, a mãe, né, dessa pré-adolescente chegou pra mim e falou: Claudinei, agora minha filha tá, né, indo pras baladas, saindo pra vida e tá tudo bem. E ela fazia aquele sorrisinho amarelo, né, do tipo, que bom que a filha tá, né, batendo as asinhas, indo pra vida, né? Só que ao mesmo tempo, lá da mãe tá um pouco assustada. Mas o que é interessante pra você, né? Que perguntou se existe algum curso para ajudar a timidez. Você pode fazer treinamentos que têm uma abrangência, onde através desse leque de conteúdos possa já te transformar. Ou se não, ó, ir na veia. O que eu sugiro? Se você puder, vai na veia, né? Porque você vai ter uma informação mais assertiva frente ao seu desafio. Legal? Claudinei faz esse trabalho? Faz. Depois me chama e vem conhecer o que nós chamamos de mentoria individual. Isso. Nas mentorias do Claudinei, você traz o tema e a gente, ó, aplica técnicas. Só a PNL? Não, não é só a PNL. Lá nas mentorias eu uso tudo que eu sei. Ok? Se depois você quiser saber mais, me chama no privado que eu explico. Rogério, qual a forma de se apresentar, se movimentar em uma apresentação? Boa pergunta, Diego. Muito boa pergunta. Diego, uma coisa que é importante é um equilíbrio frente à plateia. Isso é uma coisa que a gente precisa amadurecer frente à plateia, viu, Diego, para responder de forma mais assertiva. Existem plateias onde é muito importante que você crie um movimento tal qual o pessoal, né, entre na sua, né, entre em ressonância, em harmonia com o seu discurso. Mas existem plateias onde é importante a gente movimentar muito pouco, ok? Via de regra procure da apresentação para com a sua plateia ser elegante da forma com que a plateia funciona. Se tem uma plateia high level, né? Então a tendência é a gente movimentar muito menos. É mais quando o assunto é um assunto mais business. Porque você precisa passar segurança, confiança. Né? E aí, tem que falar num nível, né, de seriedade, de força, mostrando, né, propriedade. E aí o que você vai perceber de movimentos é uma elegância de movimentos, mostrando um verbal, né, a segurança do que você está falando. Mas imagina que você tem uma plateia mais júnior. Né? Aí na plateia mais júnior, o que você tem que fazer? Você vai movimentar um pouco mais rápido, um pouquinho mais, ok? E o segredo da movimentação, primeiro, é você passar para sua audiência aquilo que ela precisa para que ela entre na sua história. Olha aqui o gancho da Gisele. Entrar na sua história. Seja ela de uma forma elegante
ou seja ela de uma forma, né, mais rápida, né, mais divertida, mais informal. E aí nós precisamos, né, calibrar isso. E se a plateia for mista, o que eu faço? Plateia mista, você vai colocar a régua no meio e mandar ver, né? Não tem muito o que fazer. Sempre que eu faço um treinamento, ainda mais de universidade corporativa, eu sempre escolho, ou pelo menos sugiro, que as plateias, né, os grupos das oficinas tenham mais ou menos o mesmo nível. Para quê? Para que eu possa entrar no nível dessa pessoa, no nível, né, desse grupo. Se eu tiver pessoas no nível mais sênior, no nível mais júnior, misturados, a gente não vai conseguir agradar, né, com grande eficiência a todo mundo. Então a gente vai estabelecer uma régua e vai trabalhar nessa régua, né? E é aí que a gente vai trabalhar o verbal e o não verbal, ok? Qual a forma de se movimentar em uma apresentação? Primeiro, é a forma que transmita para a sua audiência aquilo que ela precisa para entrar na sua história, ok? Por que entrar na sua história, Goshen? Porque se a pessoa entra na sua história, o que você tem é um alto envolvimento na absorção do seu conteúdo, que é a grande sacada daquilo que você se propõe. Faz sentido para você, Diego? Consegui responder? Se não respondi, escreve de novo, porque nós estamos já quase encerrando a nossa apresentação. Vamos lá, aqui, deixa eu ver aqui. Ó, técnica para encerrar aqui. Perguntinha aqui do meu amigo aqui. Existe alguma técnica para parar de tremer as mãos? Existe alguma técnica para parar de tremer as mãos? Antes disso, antes que eu perca a perguntinha do Gabriel. Postura serve muito? Com certeza. Dentro da PNL, a gente percebe uma relação, ó, linguagem, fisiologia e mente. Então, a sua postura, com certeza, está passando alguma coisa para a sua audiência. Né? Se o Claudio fica só, né, dançando aqui, mexendo os braços, né, ele está passando uma mensagem para vocês. Então, a grande sacada é usa esse conjunto do que você fala e a sua movimentação, como a pergunta de Diego, né, quanto aquilo que você está perguntando de postura, Gabriel, a seu favor. Né? Então, uma postura mais fechada, assim, ó, imagina, uma postura mais baixa, olhar para baixo, uma voz mais fechada, o que vai transmitir para você? Será que você vai confiar no Claude Shen? Ou será que naquela hora que eu estou olhando nos teus olhos, mostrando para você que você pode? Olha só a diferença. Entende? Se eu uso o meu não verbal, essa postura, no sentido de transmitir uma mensagem mais forte para você, eu estou conectando a minha história com você. Percebeu, Gabriel, como a postura entra? Né? E aqui não tem uma fórmula única. Existem, claro, o contraste, e é isso que você tem que tomar cuidado para você sincronizar. Né? Se você é um cara que fica se mexendo muito, né? Para um momento em que não pede uma movimentação tão forte, perceba essa incongruência de movimento. Ah, Claudio Shen, mas existe uma postura que é errada? Existem posturas que não são indicadas, né? Mas ainda assim eu coloco uma vírgula. Existem alguns trainers, alguns palestrantes que falam que não é bom você colocar a mão no bolso durante a apresentação. E assim, efetivamente, falar que para todo cenário não é bom, eu não sei dizer, não. Eu não gosto dessa ideia tão fervorosa, né, de defender essa ideia que não pode. Eu quero que você perceba, será que para a sua plateia existem momentos onde você colocar a mão no bolso não vai transmitir uma mensagem interessante? Né? E às vezes é uma mão no bolso que vai talvez conectar a imagem ou percepção da sua audiência. Então é importante que a gente possa se calibrar. Aliás, o termo calibrar é um termo da PNL porque quando você vai fazer qualquer tipo de intervenção, seja no 1 para 1, seja numa plateia, você está bem calibradinho. A forma de ser, vivenciar, interagir com a sua audiência vai te ajudar muito para que você possa transmitir a sua mensagem. E esse é o papel de uma apresentação. Esse é o papel de quando você vai falar em público. É que a sua mensagem chegue. Né? E para isso você tem que calibrar. Dá um outro exemplo de calibração, Claudio Shen. Imagina, né, seu cliente, sua plateia, vamos imaginar aqui, num poste. E você está numa bicicletinha. Né? O cara está andando lá rápido, né? A sua audiência está rápido. E você está na bicicletinha tentando chegar. Enquanto você não emparelhar, como é que você vai transmitir a sua mensagem? Entende? Isso é calibrar. Calibrar é você perceber e
calibrar frente àquilo que você, né, está por interagir ou a sua intervenção. Calibração serve numa intervenção 1 para 1 ou com uma plateia. E eu preciso me calibrar. E aqui a gente vai usar algumas técnicas para fazer isso. Existem várias técnicas dentro da PNL que nos auxiliam realmente a gente, né, estar calibrado. Deixa eu ler a Clarice. Quando eu adquiri postura, Cláudio, eu passei mais credibilidade para as pessoas. Sim, claro. Né? A postura é uma mensagem imediata. A forma de olhar, postura, fala, né? Tem todo um conjunto, viu, Gabriel? Que transmite uma mensagem instantânea para a sua audiência, para as pessoas que estão ao seu redor. E às vezes a gente precisa disso, porque não tem tempo. Né? Vou fazer uma venda, né, onde eu tenho poucos minutos para entrar em contato com a pessoa, eu não posso, né, perder uma oportunidade. Então, o não verbal vai falar muito. E, gente, por que eu estou falando venda? Porque uma venda, eu estou vendendo. Aqui o Claudinho está vendendo para vocês o quê? Uma ideia, um conceito. Até para que você entenda um pouquinho de PNL. Estou vendendo PNL aqui, a quente. Para que você entenda que PNL pode te ajudar na sua vida, na sua profissão. E, claro, a forma, a maneira de explicar, a maneira de te ajudar pode fazer, né, total diferença para que você queira ou não conhecer meus treinamentos. Faz sentido para você? Faz sentido, Clarice? Importantíssimo. Postura, isso mesmo. Ó o Dodô aqui, gratidão, Dodô. Vai lá, última perguntinha. Existe alguma técnica para parar de tremer as mãos? Gente, ó, a última sacada aqui da live aqui pra gente, né, encerrar com chave de ouro, ok? Gente, quem aqui, né, treme as mãos? Quem aqui treme as mãos quando vai fazer uma apresentação? Quem aqui treme? Tem alguém que treme? Se alguém treme, né, coloca eu tremo, ou se não quiser se expor, clica no botãozinho do coraçãozinho. Você, na hora que você vai fazer qualquer apresentação, sua mão fica inquieta, fica tremendo, você não sabe para onde pôr, se você põe a mão no bolso, se você cruza os braços, você não sabe para onde pôr. Se você, por acaso, que está aqui presente, treme as mãos, ou ainda não sabe para onde pôr as suas mãos, diante de uma apresentação, um treinamento, coloca eu ou clica no botãozinho do coraçãozinho. Se não tiver ninguém que responda, eu não vou fazer a técnica. Mas se tiver pelo menos uma pessoa, né, que se coloca a se desafiar de colocar que treme as mãos, coloca eu tremo aqui, um eu aqui, ou clica no coraçãozinho para que eu possa ensinar essa técnica. Essa técnica ajuda bastante a gente, ó, a parar de tremer. Ó, teve um coração que subiu. Eu pensei que não ia ensinar pra você, mas que bom. O Dodô falou aqui, a PNL abriu minha mente. Gratos demais a todos os ensinamentos do mestre. Gratidão, Dodô, ó, lindo. Você e essa turma foram maravilhosos aí do Dourado. Gratidão enorme, enorme mesmo. Ó, Clarice, sim, muito. Eu tô metendo, são todos os meses. Eu tô metendo todos os meses. Eu acho que entendi. Eu entendi. Vamos lá. O negócio é o seguinte, gente. Muitas das vezes que antes de uma apresentação ou durante, né, uma apresentação, às vezes a gente não sabe onde colocar as mãos ou ainda fica tremendo. Quiçá, se você segurar alguma folhinha, você mostra que está tremendo. Vou fazer o seguinte convite para você, né? Talvez você vai poder presenciar esse exercício quando você tiver uma experiência de fazer uma apresentação, tá? Mas vou ensinar agora para que você possa aplicar nessas situações onde você percebe que você precisa ter sua mão mais calma, né? Ok? O que você vai fazer, ó? Faça assim comigo, ó. Segura a sua mão desse jeito, ó. Desse jeito. Todo mundo, ó. Vou separar devagar. Vou tirar um pouquinho os comentários só para que vocês vejam melhor, tá? Ó. Aqui, ó. Segura desse jeito aqui, ó. Espalmada e palmas bem fechadas. Isso, desse jeito. Encosta um pouquinho no peito e aperta uma mão contra a outra. Bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Agora, faz agora. Faz agora. Clarice, todo mundo, faz agora. Bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Solta, relaxa, relaxa o braço. Relaxa o braço. Relaxa o braço. Relaxa o braço. Respira. Perceba como suas mãos ficaram. Faz de novo. Ó. Aperta. 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 Aperta mais forte, mais forte, mais forte. Bem forte, bem forte. Aperta, aperta. Relaxa. Relaxa. Relaxa os ombros. Relaxa o pescoço. Abre e fecha suas mãos. Perceba como ela fica. Ok? Tendência natural, se você fizer esse exercício minutos antes de você palestrar, né, fazer o seu treinamento, vai perceber que sua mão fica muito mais... Você
Gostou do nosso treinamento aqui? Gostou da nossa live? Se você gostou, ó, tira print aqui do Cloudchain. Posta nos seus stories. Pode tirar print do Cloudchain. Isso. Posta nos seus stories. Marca o Cloudchain. E nos vemos, né, no nosso próximo evento. Na nossa próxima live, ó. Tema lindo, é liderança. Preparado para falar sobre liderança? Preparados? Essa live vai ficar 2 dias aqui no Instagram. E depois, ó, ali no nosso YouTube. Então, gratidão enorme. Fiquem todos com Deus. Desejo para vocês um bom aprendizado de PNL. E claro, ó, fazer mais uma venda aqui do Cloudchain. Se você quiser saber mais sobre a nossa formação em PNL, me chama no privado, porque nós estamos com a nossa formação em PNL online. Vem aprender PNL, ó, e mergulhar forte. Gratidão enorme. Gratidão, Gisele. Gratidão, Renatão. Gratidão a todos que estão aqui presentes. Até mais. Tchau, tchau.